Então, prezados amigos, estimados internautas, e agora associarmos os nossos rádio ouvintes, sabem que é um prazer muito grande termos mais um encontro em que vamos abordar questões relacionadas com a nossa mente e, tal como disse na vez anterior, aliás, nas últimas duas edições, nós queremos explorar o potencial da mente de cada um de nós. Este é o programa Mentes de Sucesso e já vamos na terceira edição. Hoje vamos abordar um tema de suma importância. Aliás, tudo que é abordado aqui ao nível do Mente de Sucessos tem a ver exatamente com aquilo que traz um valor acrescido. Hoje vamos falar exatamente de como causar mudanças através da nossa forma de pensar, ou seja, como mudar a vida a partir do pensamento. E vocês nem têm a noção de quem é o meu convidado. Aliás, essa é a nossa grande aposta, não é? Seguramente já terão ouvido falar, já terão visto um jovem que está a fazer muito sucesso e já ganhou o apelido de psicólogo do povo. Estou a falar do meu grande amigo, Inocêncio da Costa, meu convidado para esta edição do Mentes de Sucesso. Inocêncio da Costa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vindo a esta edição. Muito obrigado, Jonas Catumbela. Nós temos muito gosto em aceder ao convite. Aliás, para nós é uma honra e não deve ser o contrário. Eu estou diante de uma figura de dimensão enciclopédica, um jovem que eu costumo dizer jovem referência. E são estes modelos que temos de colocar no acme da nossa vida. Muito obrigado. Olá, é curioso que antes da presença do Inocêncio, eu falava aqui com a minha equipa de produção de que eu conheço a história do Inocêncio da Costa, como o Inocêncio também conhece a minha. E há aqui um detalhe muito importante, e a título de brincadeira dizia o Inocêncio gosta de caprichar no português. Gosta de caprichar no português. Então, meus amigos aí em casa, por favor, preparem-se que nós vamos fazer uma viagem em torno do conhecimento. Vamos saber qual é a nossa capacidade de exploração da mente. Inocêncio da Costa, nós vamos falar exatamente de como causarmos mudanças a partir da nossa forma de pensar. A pergunta de partida: é possível mudar ou não partindo do pensamento? É possível e eu sou prova disso. Uau! Eu costumo dizer que, pronto, de ficção o mundo está cheio. O mundo tem muita ficção. E modelos próximos são raros. Uma coisa é inspirar-se numa história lida num livro e a outra coisa é inspirar-se numa história de alguém que tenhamos partilhado. E felizmente hoje eu costumo dizer que sou prova disso. Eu venho de uma família humilde, nascido em 1992 na província do Mochico, concretamente no município de Luena, filho de um ex-radialista e agora aposentado das Forças Armadas angolanas. Será daí um bocadinho deste dote? assim raízes. E pronto, e de uma mãe doméstica. Uma mãe doméstica que, pese embora o pai na frente do combate, não é? A minha mãe assumiu o papel de mãe e pai simultaneamente. E mesmo sem saber ler e escrever, ela utilizava sempre aquilo que eu chamo de poder da palavra, para instalar-nos a capacidade de usar o pensamento e podermos, por via do pensamento, explorar as nossas habilidades e com as habilidades nós mudarmos a nossa vida. Entretanto, nesta caminhada toda, enfrentamos várias dificuldades. E eu vou parafrasear aqui um pensador, Leandro Carnal, que diz que nós só temos 3 formas de nos darmos bem na vida. A primeira é nascer numa família rica. E eu nasci numa família pobre. Então, queimei a primeira oportunidade. Aparentemente um contraste, não é? Contraste. Muito bom. A segunda é casar por interesse. E eu, infelizmente, não é? Vou corrigir. Felizmente, acabei estando com alguém por amor. Boa. Não por interesse. E grande parte das pessoas que se casa por amor, se casa com pessoas não bem-sucedidas financeiramente. Queimei a segunda oportunidade. Só restava-me uma,
estudar e trabalhar obsessivamente. E foi por via da formação que percebemos que, afinal de contas, nascemos muito ricos. Uau. E a grande riqueza que um homem pode ter não está no bolso, está na mente. Na mente. Vamos chegar ali. Mas assim, eu gostava de associar aqui algo que contrasta. A limitação na nossa forma de pensar. Será que limita-nos também? Limita-nos. Muito bom. Pense grande, que serás grande. Uau, isso é bom. Quem tem uma visão holística, uma visão ilimitada dos seus sonhos, tem a capacidade de se não chegar ao ponto mais alto que terá mirado, pelo menos muito perto estará. Mas, Inocêncio, nós não estamos a falar de milagre, não é? Não. Isto não é um milagre. Não, estamos a Este falar é um de processo evidência. lógico. É um processo Então, lógico. por favor, explica isto, porque eu também estou ansioso, não é? Eu estou ansioso. Pá. Exatamente. É o seguinte, grande parte de nós, nascemos em famílias humildes. E a forma como muitas famílias falam sobre o sucesso, falo numa perspectiva muito limitada, ou seja, numa perspectiva da instalação permanente da pobreza. O que é que isso quer dizer? Nós partimos do princípio de que se os nossos progenitores não foram muito bem sucedidos do ponto de vista financeiro, nós temos pouca probabilidade de sermos também bem sucedidos. Este deve ser o pensamento comum, não o pensamento deve popular. Não deve ser este. Não deve ser este deve ser, na verdade, o pensamento a ser invertido. Porque grande parte das pessoas pensa que o facto de nascer numa família com fortes barreiras do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista de referências e estrelatos, não é? Então, sente que, de facto, tem poucas oportunidades de ser grande. Não é? Porque nós podemos nascer numa família pobre, mas uma família rica pode nascer de nós a depender da exploração da nossa mente. Explorar a mente é explorar habilidades. Ou seja, nós temos de desafiar limites. Porque nós podemos nascer numa família em que o histórico aponta para sucessivas derrotas, em que não existam referenciais para nos inspirarmos. E nós temos de quebrar os limites e sermos nós a referência daqueles que virão. Uau! E agora, a questão das influências, as influências. Eu tenho uma mãe, tenho um pai, tenho irmãos, namorado, esposa, que olha para as minhas metas e está sempre a jogar-me para baixo. Você não consegue, isto é para os outros. E como lidar com isto então? Exatamente. Nós somos desafiados todos os dias quando sonhamos. E esses desafios podem vir de pessoas distantes ou de pessoas próximas, na medida em que a dimensão dos nossos sonhos normalmente assusta as outras pessoas. Assusta as outras pessoas na medida em que elas não têm força intrínseca que os possa mover para alcançar tais sonhos. Então, ousam em desafiar a nossa capacidade de sonhar. Sonhar é bom, mas acordar para o tornar real muito é melhor. Uau, nós temos muitos sonhadores. E aqui o nosso legendador, por favor, pondo essas referências aqui em rodapé. Vamos continuar. Exatamente. De sonhadores o mundo está cheio. O que faz diferença não são os sonhos. Neste momento, há milhares de sonhadores. O que faz a diferença são as atitudes. São as atitudes. Como disse, eu nasci numa família pobre e hoje tenho 5 empresas. Tenho 5 empresas e tenho mais de 100 colaboradores. Uau. Um jovem que, com um calçado, usava de segunda a segunda para ir à escola. Aliás, que o digam a nossa turma da Casa da Casa da Juventude, né? exatamente. Nós ao nível de Viana, mas temos de ser homenageados, né? Temos de ser homenageados. Temos um histórico de muita persistência ao nível do município de Viana, mas falava de um calçado, isso é curioso. Exatamente. Eu tinha um calçado que, por sinal, partilhava com um primo meu. Eu estudava no período da tarde, ele estudava no período da manhã. Se ele atrasasse, eu corria o risco de não ir à escola, porque o calçado era único. Ok, era assim. E isso se passava também com as poucas calças que tínhamos. Mas algo mexia conosco, que era, na verdade, o desafio de romper limites e referências. É o que falávamos. São poucos que têm a oportunidade de nascer numa família com referências de sucesso. Alguns já terão nascido numa família em que existam várias referências de sucesso, mas pessoas como eu nasceram numa família em que não existem
referência de sucesso. Mas onde é que encontramos deste grande desafio? Ou seja, onde é que encontramos melhorias? É quando já temos alguma referência, alguns antecedentes de sucesso, ou quando nós descobrimos que a partir do pensamento somos capazes de chegar até onde pudermos, para não falar até onde não pudermos. Onde não podemos já é limites, não é? Sim, sim. Até onde queremos chegar. Será que é preciso mesmo referência ou mais vale nós olharmos para a nossa condição atual e traçarmos o nosso futuro como referências para os demais? Está no poder do pensamento, porque o poder do pensamento vem ao de cima normalmente quando tu percebes mesmo que não tens referências e que tens a necessidade de mudar a tua história de vida e mudar a história de vida da sua família. E quando percebes que já não tens referência, só lhe resta uma alternativa. Explorar a mente. Uau! Explorar a mente. Porque o que é que se passa? É que grande parte de nós, a excessiva preocupação pelo que lhe falta, cega-lhe de desfrutar tudo quanto já conquistou. E nós estamos excessivamente preocupados a olhar para fora. Nós perdemos pouco tempo para olhar para dentro. A maior viagem que um homem pode fazer na estrada da existência é a viagem para dentro de si mesmo, conhecer-se, conhecer as habilidades, conhecer as fragilidades. Por via do autoconhecimento, nós vamos fortificar as fragilidades, potenciar as fragilidades e explorar o que de mais potente temos para mudar a nossa história de vida. E foi de facto por via desta autoviagem, desta viagem para dentro de mim mesmo, que fez com que eu saísse do milho torrado ao primeiro milhão da vida. Uau, isto é fantástico. isto é fantástico. Sim. Mas agora, eu estava aqui a pensar na trajetória. A trajetória. Há quem olha para nós e diz assim, não, ele só chegou até aí porque estudou. E será que para se estudar também não houve exploração da mente? Aí está. Jonas, algo muito curioso e tocou num aspecto muito importante. As pessoas confundem conhecimento e inteligência. Okay. Conhecimento é o conjunto de informações que o indivíduo armazena ao longo das experiências práticas ou escolásticas, ou seja, tu à escola apreendes conhecimentos por via da quantificação da informação ou por via das experiências práticas. Mas a inteligência é a capacidade de utilizar este conhecimento que tem. Nós conhecemos vários jovens inteligentes do ponto de vista da definição científica, mas poucos jovens inteligente na perspectiva da exploração do conhecimento que tem para mudar a sua própria vida. Aquilo que devemos chamar de empreendedorismo científico. Okay. Ou seja, muitos de nós saem das universidades com muito conhecimento, mas com pouca inteligência. Pouca inteligência. Porque a inteligência pressupõe exploração da mente, que é explorar o conhecimento que tem para enriquecer. E o Jonas é símbolo disso. Por via do conhecimento que assimilou, criou um projeto que está a impactar vidas. Uau. Isto é inteligência. Lhe pergunto, quantos jovens estão licenciados, não é, em comunicação e que infelizmente pensam que devem apenas esperar a oportunidade de trabalhar numa rádio, mas o empreendedorismo científico veio ao de cima da sua mente, porque explorou o conhecimento e a sua inteligência fez diferença. Aliás, a maior parte das pessoas e com as quais me tenho deparado, buscam sempre questões como falta de oportunidades, porque temos poucos meios de comunicação. E olho para a minha realidade, já que é olhar para a questão que fez referência, olho para a minha realidade, eu não precisei disso. Não precisei disso. Hoje, a partir da nossa caixinha, aqui modéstia à parte, nós somos vistos ao nível do mundo e, tal como disse o Inocêncio, estamos a impactar pessoas, mas não precisamos de que alguém abrisse a sua porta para nós. Isto aqui é exploração da mente. É exploração da mente. Isso é inteligência. Ou seja, as pessoas devem perceber que elas nascem muito ricas. Muito ricas. Só que algumas se vão embora para o túmulo da existência com os tesouros nunca explorados. E alguns que ousam romper limites e explorar a mente percebem enquanto vivos que são de facto muito ricos. Túmulo da existência, isso é na tumba? Exatamente. Muitas pessoas vai para o último suspiro sem conhecer, na verdade, as grandes habilidades que existiam dentro de si.
Há pessoas que, pronto, estão aí, e como fez referência muito bem, a evocar falta de oportunidades para o bem-estar, quando numa conversa logo se percebe que há milhares de tesouros escondidos dentro dessa pessoa, que se tivesse a capacidade de explorar a mente na perspectiva da identificação das suas habilidades, teria de facto a oportunidade de inverter a sua vida. E ninguém viaja para o sucesso sem trocar um ou dois pneus furados. Isso deve perceber, Jonas. É que grande parte de nós também tem de aprender que a exploração da mente não pressupõe de que acertamos na primeira tentativa. Muitas vezes, na necessidade de explorarmos mesmo a nossa mente, vamos falhar também, até acertarmos. Que lhe diga Thomas Edison, o inventor da lâmpada, quantas vezes falhou. Imagino. Está. E nenhum bebê nasce a andar. Engatinha primeiro. Eu considero os bebês os professores, porque nascem... Parece que os nossos assistentes estão a pedir alguma coisa. Exatamente. Subir o microfone, certo? Exatamente. Fique à vontade. Isso é um programa descontraído. É um programa descontraído. Muito bom. Vamos continuar. Obrigado. Então, as pessoas precisam de um processo. E eu considero os bebês os professores. Por quê? Nenhum bebê nasce a andar. Engatinha, quedas sucessivas, chorou agora, levantou no momento seguinte, até aprender a caminhar firme. Boa. O que seria dos bebês se tivessem desistido logo à primeira queda? Engatinhariam pelo resto da vida. Nós, muitas vezes, na primeira tentativa, porque falhamos, desistimos logo. Por quê? Nós temos de explorar a nossa mente, explorar com profundidade. E porque a grande riqueza que um homem tem não está no bolso, nunca esteve. Aliás, o dinheiro é apenas uma das linguagens da riqueza. O dinheiro em papel, em moeda, criptomoeda, são apenas formas como a riqueza se expressa. Porque a grande riqueza não é o dinheiro. É a mente humana. Hoje mesmo pode haver uma calamidade que nos leve todos bens. E a gente vem a ter a necessidade de migrar. Com conhecimento, onde quer que estejamos, vamos nos reerguer. Porque a grande riqueza você levou, cérebro. Mas se apegarmos apenas aos papéis, se vai com a tempestade e nunca mais voltaremos a ser os mesmos. E não sei se da Costa, na verdade o nosso grande objetivo é exatamente este, provocarmos a mente, mas olhamos para aquilo que é a nossa iniciativa, o tempo às vezes também tem sido traiçoeiro conosco, mas para todos os efeitos nós vamos fechar esta conversa não na perspectiva de conclusão de conversa. Nós vamos marcar uma outra edição e continuarmos, se calhar associarmos um subtema a este tema, de modo a que possamos ainda explorar. Porque há muita coisa que se diga em torno da exploração mental, principalmente nessa perspectiva de mudança do pensamento, que também faz toda a diferença, se não mesmo a condição principal para a mudança das nossas vidas. Em gesto de conclusão, um recado direto para quem até aqui duvida da sua capacidade. Olha para o seu passado e diz, não, mas eu nunca dei para nada, os meus familiares não deram para nada, provavelmente nunca darei para nada. Que dizer a esta mente que nem merece existir? Primeiro, desculpem. Aí está, bem dito. Primeiro dizer que dentro de nós há uma luz capaz de iluminar o mundo. O segredo é descobrir o interruptor. E tudo isso é para dizer que nós nascemos com milhares de habilidades. Segundo, a partir do momento em que nós rejeitamos a luta, nós estamos a aceitar a nossa morte, mesmo respirando. Okay. E isso significa dizer que desafiar a morte, mesmo respirando, é que o indivíduo não morre simplesmente quando o coração para de bater, mas quando para de sonhar, acreditar aos sonhos e ir atrás. E despertar também. Não basta sonhar, é necessário acordar para tornar os sonhos reais. Trabalhar duro. Trabalhar duro não significa fazer muitas coisas simultaneamente, é trabalhar com foco. Identificar aquilo que melhor sabemos fazer. Identificado está, vamos trabalhar obsessivamente na busca de conhecimento, na busca de novas formas de fazer. E vamos perceber que aos poucos vamos impactar vidas. E impactando vidas, o retorno claramente será a autossuficiência financeira. Maravilha. Está aqui. Na verdade, este retorno que é imediato
eu sinto-me fortalecido. Sinto-me fortalecido. Aliás, tenho estado aqui a falar com a minha equipa de que é importante que todos vocês estejam presentes na gravação, na produção de cada uma destas edições, porque eu saio a ganhar, aprendo mais. Na verdade, eu penso nos temas, mas a dimensão da exploração destes temas só consigo perceber quando o programa já está a acontecer. Meu amigo, você que está aí do outro lado, já sabe que a sua responsabilidade é aquela de dar um gosto aqui na nossa página, subscrever-se no nosso canal no YouTube e, acima de tudo, partilhar com mais pessoas, de modo a que possamos fazer diferença e transformar. Aliás, são conteúdos que têm um tempo recente, ou seja, um passado recente. Nós víamos noutros pontos, noutras paragens. Agora estamos a fazer nós. Está aqui que é a nossa capacidade de exploração. Nós vamos ficar por aqui. Já o disse, partilha com os seus amigos. Foi um prazer muito grande. E o encontro fica marcado para a próxima edição, para mais um tema aqui no seu Mentes de Sucesso. Até lá, aquele abraço.